Bom dia, paz seja convosco, glória a Deus, aleluia. Mais um dia 30 de abril de 2025, estou iniciando aí mais uma live. Hoje eu vou ter uma convidada muito especial que vai fazer essa live comigo, a pastora Maria, minha prima querida, uma honra ter ela aqui comigo, uma honra poder fazer essa live com ela, uma alegria aí. E graças a Jesus deu tudo certo e hoje em nome dele nós vamos fazer essa live. Vamos estar aqui falando, né, da carta aos Efésios. Vamos estar aqui hoje encerrando, é a última live de Efésios que eu vou estar fazendo, para honra e glória do Senhor. É dia de conclusão de projeto, né? Terminando aí a live das cartas da prisão de Paulo, né? Ele, quando estava ali em Roma, na sua primeira prisão, escreveu Colossenses, escreveu Filipenses, Efésios, a carta a Filemon, e hoje eu estou aqui encerrando a carta aos Efésios. Em nome de Jesus, eu vou estar dando aí uma descansada algumas semanas, me preparando para um novo projeto aí, e se Deus permitir, eu estarei voltando aí falando de outras cartas, né? Estamos aí nesse projeto aí de abordar as cartas de Paulo aí durante esse tempo. Mas antes de chamar minha prima aí, de convidar ela para entrar, eu quero fazer uma oração, quero estar apresentando esse tempo ao Senhor, porque tudo isso é para honra e glória dele. Tudo isso é para louvor do nome dele. É para que cada dia mais ele seja conhecido. Por isso que nós estamos aqui. Então eu quero colocar diante dele esse tempo, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais um dia de vida, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui fazendo essa live. Senhor Jesus, eu quero te convidar a estar aqui conosco, que o Senhor se revele poderosamente aos corações nesta manhã, por onde quer que essa live for, Senhor, que o teu nome seja glorificado, seja honrado, que vidas te conheçam e venham, Senhor, a entender a tua graça, a tua bondade, o teu amor, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor Jesus é lindo, é excelente, é poderoso. Senhor, que o Senhor seja honrado e glorificado todos os dias nos nossos corações, Senhor. Onde quer que essa live for, no tempo que ela alcançar, Senhor, as vidas, que o teu nome seja honrado e que as pessoas venham ter experiências profundas contigo, não somente de ouvir falar de quem tu és, mas sim de te conhecer, de andar contigo, Senhor. Que o Senhor esteja no controle dessa live, enquanto eu e a pastora Maria conversamos, compartilhamos a tua palavra aqui, que o Senhor se revele aos corações, que o Senhor traga cura para os enfermos, que o Senhor traga restauração dentro das casas, nos casamentos, nas famílias, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia, ela sempre cumpre o propósito para o que foi enviada. Então, que em nome de Jesus, Senhor, que haja manifestação de poder da tua glória, Senhor, sobre a vida de cada pessoa que vai estar acessando esta live, tanto agora quanto depois, Senhor, indiferente do tempo, que a unção que é derramada neste lugar, nesta manhã, seja derramada sobre as casas, sobre as famílias, onde quer que essa pessoa esteja. Às vezes está com fone, Senhor, no ônibus, no metrô, num trem, viajando. Não importa, Senhor, que a tua palavra entre nos corações, que ela promova a salvação, que ela promova a transformação, que ela promova a cura, alinhamento, Senhor. Fala poderosamente aos nossos corações, Senhor. Nós dependemos totalmente de ti, Senhor. Seja engrandecido, seja adorado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bom dia aí você que está entrando. A minha convidada, a pastora Maria, me enviou um convite, então eu vou aceitar. Vamos ver se ela já vai entrar. Aparece aqui na telinha. Gente, hoje é dia de conclusão de live, né? Estou terminando aí a carta aos Efésios, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! Bom dia! Bom dia, Paz seja convosco, tudo bem, prima? tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos. Que a paz do Senhor esteja sobre cada coração, em nome de Jesus. Amém. Gente, prima, sabia que tem muita gente que não sabe que nós somos primas, né? Eles conhecem a Raquel, que a Raquel já esteve aqui na Ramar, fez alguns trabalhos aí num trabalho que a gente faz com SAICAS, com as crianças em dezembro, nos ajudou aí, cooperou com a gente aí, com a formiguinha. Você sabe que é um trabalho lindo, né?
E eles conhecem ela, mas eles não te conheciam, gente. Essa é minha prima querida, minha amiga de infância, que a gente cresceu juntas, brincou juntas, né, É prima? verdade. Eu sou a prima corrida, que vive correndo. Mas é uma Não, bênção, a minha prima. Gente, vocês vão conhecer um pouquinho dela aqui nessa live, um pouquinho de Deus na vida dela. Mas ela é uma bênção, uma referência. Ela é filha do meu tio, pastor Alcides, da minha tia, pastor Isabel, que são servos de Deus há muitos anos. O meu tio é irmão da minha mãe. Então a gente é prima de primeiro grau, né, prima? verdade. E ver esse meio de comunicação para a palavra do Senhor, né? É lembrar lá atrás das promessas do Senhor para as nossas vidas. É Sim, muito bom saber o que Deus está fazendo através de cada uma de nós. Às vezes tão perto, mas tão longe através é da internet, vendo que essa palavra pode chegar tão longe, em verdade. cada coração, a acessibilidade do evangelho hoje. Nós nunca poderíamos imaginar, né, que Deus nos usaria dessa forma quando nós Nunca. éramos pequenas. Imagina, gente, a Maria, o meu tio já é pastor desde que a Maria era piquititica, né? A Maria é mais nova que eu. E eu vim me converter depois, muito depois. Eu me converti lá com 23 anos, me converti de verdade, porque eu ia na igreja de vez em quando, né? E é uma alegria hoje, assim, eu vejo a nossa história, né, prima? A nossa história de família. Como Jesus foi misericordioso com a gente. Eu lembro, né, daquela fotinho que nossos pais têm da nossa avó no dia do É, batismo dela. E começou com seu pai, né, prima? Ele é é. um pioneiro, assim, eu tenho Ele muito foi a respeito, semente. muita honra pelo tio, sabe? Por ele ter sido o pioneiro ali, por ele ter aberto esse caminho para mim, principalmente para mim. Você é filha, você seria alcançada, né? Mas para mim, né, também para os meus pais, assim. Então eu tenho um respeito muito grande pelo tio nesse sentido, assim, e amor, sabe? Porque eu sei que ele enfrentou muitas batalhas também para alcançar, né, Sim, toda a família, né, prima? sim. E ele foi num momento difícil de dor que ele conheceu Jesus. Ele fala que quando perguntaram quem que é Jesus, ele achou que todo mundo ia levantar a mão. E ele foi o único que levantou a mão, porque foi a primeira vez que ele tinha entrado numa igreja cristã. E naquela hora o pastor mandou, até assustou, porque não era tão comum as pessoas aceitarem a Jesus. E quando ele levantou a mão, olhou para os lados, ninguém tinha levantado a mão. O pastor do altar falou assim: fica de pé. E aí ele disse que ele queria um buraco para entrar dentro, Nossa, porque tadinho. ele não sabia o que que era aceitar Jesus. Então, assim, é muito bacana saber que de uma simples atitude, ele levantou as mãos para Jesus e conseguiu puxar quase toda a família, É, porque na nossa família, por parte de pai, quase todos foram alcançados. E talvez alguém que está entrando nessa live hoje ou mais à frente, pode ter essa certeza que no meio do caos você pode ser a semente para toda a tua é família. Meu pai foi a verdade. semente no meio do caos. Minha mãe tinha um tumor no cérebro e estava desenganada. E quando meu pai conheceu Jesus, foi dessa forma, pedindo a cura para a vida dela através de um amigo. Ele foi a semente para toda a nossa família. Minhas tias conheceram Jesus, meus primos, todos eles. E ele teve a honra de ver os próprios pais conhecerem Jesus através da vida dele. Esse é o poder da oração, é isso que nós vamos falar hoje, né? Exatamente, né? A minha mãe que foi uma das pessoas mais difíceis. Meu tio padeceu bastante com a minha mãe, né? Com a minha mãe e com meu pai. Às vezes minha mãe me conta que eles chegavam, eles estavam fumando e o tio falava: larga isso daí, ô tio, isso faz mal, né? E ele falava tanto, tanto que eles ficavam até bravos com ele, ficavam com raiva dele, evitava ele, mas valeu a pena, né, É prima? verdade. Porque a minha mãe foi uma pessoa que passou por um processo de libertação tão profundo. E hoje, quem conhece a minha mãe, conheceu ela no passado e conhece hoje, é um modelo, é um exemplo de conversão, de mulher de Deus, assim. Então, às vezes a gente pensa, né? Ai, não vou conseguir, mas é Deus que faz a parte mais pesada. A gente
se coloca ali falando, orando e Deus faz, né, prima? Amém. Eu vi aqui alguém, acho que é a Adressa, diz que está mudo. Ah, eu acho que deve ser a sua internet, Dressa. Sai e entra de novo. Tá todo mundo ouvindo a gente? Pessoal, fala aí com a gente, vocês estão ouvindo? E também, não esquece, usa o aviãozinho aí, ó. Ah, Envia aí para seus voltou. amigos, seus familiares, né? Envia. Às vezes a pessoa não consegue assistir agora, nesse momento, mas a live fica lá no privado para ela. Quando ela quiser assistir, ela pode assistir. Ai, que bom que Verdade. ouviu, que bom que voltou. Prima, Uhum. fica à vontade. Eu estou super ansiosa para receber o que Jesus, o que papai quer falar com a gente nesta manhã. Então fique à vontade, tá bom? Deixa Deus te usar, prima. Amém. Bom, a carta aos Efésios, algo que moveu muito o meu coração é porque é um versículo base, assim, na minha vida, é Efésios, aqui, ó, 1:3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse versículo é um versículo que me acompanhou a vida inteira. E quando se fala em Efésios, logo me vem à mente isso. Todas as bênçãos espirituais. Se nós tivéssemos dimensão, um homem que estava preso, um homem que estava encarcerado em Roma, e ele ter essa dimensão, mesmo nesse momento de dor, nesse momento de dificuldade, ele fala assim: olha, vocês precisam ter dimensão, que as paredes não podem interromper aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus tem de promessa para a tua casa. Você precisa entender o tamanho desse Deus e da bênção dele para a tua vida. Então, quando ele começa ali, olha, você precisa entender que ele já liberou as bênçãos, todas as Aleluia. bênçãos. O problema é que muitas vezes nós não entendemos que nós temos acesso. Acesso. Verdade, prima. Mesmo no cárcere, Paulo tinha acesso. Eu comentava agora, 1 minuto atrás, que na infância eu não tinha ideia do que Deus poderia fazer nas nossas vidas, na minha vida, na tua vida, minha prima. É, Verdade. e ele também, mas ele já declara isso de uma forma tão grandiosa que ele fala assim: olha, todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais. E essas bênçãos são tão derramadas que passaram 2.000 anos. Isso aconteceu mais ou menos em 61, Anno Domini. Então, quer dizer, quase 2.000 anos. E ele fala: olha, está te alcançando, Maria, está te alcançando. Eu estou olhando aqui, Pastor Carlinhos, Diogo, Renata, que está entrando, esse pessoal que está entrando. Essa mesma bênção de 2.000 anos atrás chegou a nós. Sabe? Verdade. Isso é lindo, porque aquilo que você plantar hoje é como aquelas árvores que são plantadas na na palavra fala, né, das árvores como o cedro do Líbano, que ela demora 60 anos para crescer. Talvez você não está vendo nada. Verdade. Talvez você ore, 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 e você não está enxergando nada. Mas o Senhor, Ele está ali, olha, levantando diante dele cada palavra que sai da tua boca. Nada estava vazio diante daquele cárcere. Paulo estava pegando e orando, e ele estava falando assim: olha, eu não tenho dimensão de tudo que está sendo liberado nas regiões celestiais, mas está sendo liberado. Vai alcançar Maria, vai alcançar cada pessoa que lê no decorrer dos séculos, porque isso é o verbo, é perpétuo, é a palavra. Nós vamos embora, mas a palavra continua ecoando. Olha que coisa mais linda. O Lindo, cedro do lindo. Líbano, ele demora 60 anos, mas de repente nasce aquele galinho e ele sobe em 2, 3 anos. E é assim também nas nossas vidas. De repente, aquilo que você não vê
do nada, através do poder da oração, vai começar a frutificar, vai começar a cumprir o seu propósito. É algo lindo demais. Lindo, lindo, Maravilhoso, lindo, lindo. maravilhoso. E é tudo. Ele fala assim: olha, é todas as coisas são liberadas. Ele não falou parcial. Ele não falou só financeiramente, ele não falou só emocionalmente, ele não falou só ministerialmente, mas ele falou que tudo foi liberado. Então, é importante que a gente conheça esse acesso ao trono do Pai. O Pai está no céu. Quando você dobra o teu joelho, como Paulo mesmo fala, eu me ponho de joelho. Nessa carta ele fala isso. Eu me ponho de joelho. Quando eu me ponho de joelho, eu acesso o céu. Eu entro nas camadas Aleluia. celestiais. Eu saio do meu problema e entro até o céu. Aqui na terra há choro, aqui na terra há dor, a decepção, há abandono, porque talvez até ali onde Paulo estava, havia tudo isso, muitos haviam se esquecido dele. Talvez o silêncio, a dor da prisão era muito forte, mas mesmo assim, quando ele dobrava os joelhos, ele entrava pelos portais eternos e quando você Aleluia. dobra o teu joelho, independente dos problemas, você entra e acessa os átrios da presença do Senhor. Oh, meu Aleluia. Deus, que coisa mais Aleluia. linda. Você sai de um hospital, você sai de um leito de UTI e você acessa todas as coisas. Todas as coisas. Muitas pessoas falam assim, né? Hoje nós temos acesso à internet, nós temos acesso à cultura, acesso à comunicação, mas isso não é hoje. Paulo É já tinha esse acesso. verdade. Prima, é tão maravilhoso isso. Você falou uma palavra que nesse projeto aqui de abordar todas as cartas, né, da prisão, inclusive de Efésios, essa palavra acesso, ela, é- ela foi fundamental nesse tempo todo aqui da live, porque pensa que coisa gloriosa você ter acesso ao céu, você ter acesso ao Rei dos Reis. Gente, o que pode impedir a igreja? Nada pode impedir a igreja, porque ela tem um acesso. Essa live chama chave mestra, né? Você tem a chave, a chave é Jesus. E nem aquelas prisões, não é, prima? Pode impedir Paulo de acessar o coração do nosso Pai, de acessar as regiões celestiais e alcançar essas bênçãos que está aqui em Efésios 1:3. Eu acho isso tão tremendo, prima, porque às vezes nós ficamos tão paralisados com as nossas circunstâncias e esquecemos disso. É verdade. Esquecemos. Nós temos a chave e muitas vezes nós abrimos uma gaveta de problemas e jogamos a chave lá dentro. Verdade. Jogamos a chave lá. Sabe aquela gaveta que a gente tem? E se você acha uma sujeirinha no chão, a gente que é mulher sabe o que é isso, né? Tem alguma coisinha fora do lugar, chega alguém, a gente abre aquela gavetinha da bagunça e a gente joga lá dentro a chave. E Jesus, muitas vezes, nós fazemos isso. E nós preferimos o agiota. Preferimos muitas vezes amigos que não são amigos. Preferimos muitas vezes um desabafo, até na internet, uma briga, remédios, não que nós não devemos tomar, mas muitas vezes nós podemos acessar primeiro a sala do trono para ver se realmente precisamos tomar É verdade. e confiar porque nós não precisamos marcar horário para entrar nessa sala, não precisamos agendar, não precisamos nem trocar muitas vezes de roupa. Da forma que Nada. você tiver, pode estar no banho, pode estar no trabalho, dentro de um metrô, como foi orado no início, dentro de qualquer circunstância, você tem essa chave mestra que acessa todas as bênçãos
que foram liberadas nas regiões celestiais, mas muitas vezes nós queremos as bênçãos provocadas por nós mesmos nessa terra, por nós mesmos. Não, eu consigo fazer. Sabe aquela criança pequena, a gente que é mãe tem muito isso. A gente sabe que o filho, ele começa a dar pequenos passos. O meu quarto neto, ele fala assim, né, o Henrico, ele fala assim, eu sou homem grande. Eu falo assim, você vai para a creche? Ele fala assim, não, eu não vou para a creche, eu vou para a escola, porque eu sou homem grande. Quantos E aninhos ele tem, prima? 3. E ele fala assim, tudo muito claro. Então, nós nascemos com esse senso de independência. É, Mas até que ponto essa independência é bom? O Senhor nos chama para dependência dele. Você vê que no deserto o povo caminhava e eles não podiam nem guardar o maná de um dia para o outro. verdade. Porque o Senhor queria a dependência dele. A dependência. Quantas coisas você perdeu por falta de entender que ele quer cuidar de você? Simples assim. Você tem acesso a tudo. A tudo. E muitas vezes, talvez a gente só vai entender isso quando chegar no céu. Porque o Senhor vai falar: olha, tá vendo essa casa? Já era para você ter recebido, mas você partiu da terra sem esse propósito. Tá vendo esse ministério? É, Já era muito grande, mas você não teve acesso. Por quê? Porque você simplesmente não quis abrir a porta. Não quis, não quis. Quantas coisas na nossa vida nós estamos correndo atrás de vento. Paulo, ele verdade. está dando ali uma grande chave. Você tem acesso a tudo, mas através das regiões celestiais. Celestiais. É algo poderoso. É algo poderoso. Eu falo que esse é um dos versículos da minha vida. Eu gosto muito do que é Amém. sobrenatural, sabe? E é essa dependência, esse desejo, essa alegria de servir ao Senhor. Servir ao Senhor não é tristeza. Paulo está falando: olha, eu estou aqui por circunstância, porque é um propósito. Eu estou aqui para isso. Eu estou dentro de um cárcere, mas não limitado de Verdade. falar com a Maria daqui a 2000 anos, com a Rita daqui a 2000 anos. Eu não estou limitado a nada, porque tudo já foi liberado É e nós verdade. vamos Glória a passar. Deus. E eu e a pastora Rita vamos passar, mas a palavra continuará perpétua. É Então verdade. é necessário que nós entendamos essa profundidade. Paulo fala nessa carta da profundidade, da largura, da extensão, da dimensão. Nós precisamos conhecer o nosso Pai com mais afinco, a dimensão do poder dele, a dimensão da atmosfera dele, porque tudo para a gente, 1 mais 1 é 2, mas para ele, 1 mais 1 pode ser milhares, milhares. É como Verdade. você pode mandar essa mensagem para milhares, você pode dar acesso a portas em outros países, Sim. através do que? Apenas de uma setinha, aleluia. Então, tudo é possível, porque nós acessamos essa chave Aleluia. mestra. A oração é uma chave mestra. Paulo Verdade. também cita aqui, nessa palavra, aqui à frente, olha, por isso, deixa eu colocar aqui, 1:15. Nós vamos até o 23. Por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e no amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. O que está falando? Não é só eu acessar essa presença ou você, mas é, na verdade, você levar pessoas até essa sala. Levar pessoas. Quando ele fala: olha, eu
eu levo vocês comigo em oração. Eu dou graças a Deus por vocês em oração. Eu entendo que quando nós acessamos essas salas, nós podemos levar maridos, filhos, netos, amigos a essa sala, mesmo que eles não queiram entrar, mesmo que muitas vezes eles possam até não estar do teu lado, mesmo que talvez eles não recebam Jesus, a tua intercessão pode levar a milagres extraordinários. Então, Paulo levava esse povo. Por último, ele tinha ficado 3 anos com eles. E era um lugar totalmente idólatra, como você aprendeu em cada live que foi ministrada a respeito desse tema. Era um povo que ali havia uma mistura de culturas. Sabe o que é isso? Ali tinha uma estátua de 150, com um espaço de 150 metros separados para que ela fosse adorada, que é Diana, Artemis. Um lugar onde se fazia não só oferendas, não só comércio, mas se fazia também cultos. Cultos. A gente hoje fala assim, né? Ah, abriu uma igreja satanista, abriu uma igreja assim, assado, e a gente já assusta. Mas naquela época, o Verdade. culto era muito, muito pior. As pessoas tomavam banho de sangue a olhos nus. Imagina o que era isso. Era uma estátua que também tinha o quê? Orgias. Orgias. Porque ela era a deusa da fertilidade. Era a deusa da guerra, da fertilidade. Mulheres consagravam seus bebês, seu ventre ali. Sabe, o piercing que a gente vê hoje, naquela época já se colocava ornamentos no umbigo para pegar e simbolizar ela. E nos seios já se fazia isso. Então não é nada novo. A Bíblia fala lá em Eclesiastes 3 que não há nada novo debaixo do céu. Sabe o que é isso? A maldade, tudo isso sempre existiu no coração do Promiscuidade, homem. né? A gente, como pastor, imagina, né? Eu não. Há poucos dias o médico falou para mim: você vai ficar 10 dias longe da igreja. Eu falei: não, não vou ficar, não vou ficar. E a gente sempre, como pastor, tem aquele coração: meu Deus, será que vai estar tudo certo? Será que vai estar tudo errado, tudo arrumado? E não que não tenham pessoas capazes. E não que a gente não seja, que a gente não estando ali não vai acontecer. Mas imagine Paulo. Paulo estava preso cuidando de uma igreja. Imagina que era isso, minha prima. Nossa, imagina a cabeça dele, a A preocupação preocupação, dele os com os novos nomes. convertidos. Porque, prima, não tinha, ainda não tinha toda essa estrutura que nós temos hoje, não tinha tanta gente preparada assim. Né? Pensa bem, eles nem tinham a Bíblia completa na mão, eles tinham a Torá, É, os manuscritos, então, com a gente que temos toda essa estrutura, ainda é pesado, é difícil, imagina para ele ainda preso, né? e Estando cuidando, ali e pastoreando de cuidando, várias igrejas. de várias, é verdade. E ao mesmo tempo, olha o que é o poder de Deus pastoreando a nós Também. hoje. A cada um que dobra o joelho e abre nas cartas de Paulo, em especial essa de Efésios, ensinando que há acesso quando para muitos ele estava preso. E ele falava assim: olha, aqui você pode pensar que eu estou preso. Talvez alguém que está assistindo, alguém olhe e fala: olha, tua circunstância é terrível, mas para o Senhor nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Ele quebra as algemas, ele quebra os cadeados, ele quebra Aleluia. as sentenças, Glória a Deus. ele quebra. Para ele, Sim, ele não vê sim, limitações. O poder de é Deus não verdade. tem limitações. E aqui ele fala: olha, eu me coloco de joelhos em gratidão, agradecendo, agradecendo. Quantas vezes nós pedimos
tanto. Ele poderia começar pedindo tanta coisa. Senhor, olha aquele lá, ele não prestava atenção quando eu pregava. Senhor, aquele outro é teimoso, aquela outra é fofoqueira. E ele poderia ir citando, mas ele não cita. Ele pega e fala assim: olha, Senhor, eu agradeço, eu agradeço. Eu tenho gratidão pela vida deles. Gratidão. Seja grato pela tua família. Seja grato pelas pessoas que estão contigo. Seja grato, independente das limitações sua e ou dessas pessoas. Seja grato. Sabe, se põe de joelho em gratidão, não só por problemas, se põe de joelho em gratidão, não só por lutas, não só por lutas. Verdade. Ele mostra que, olha, eu estou preso, mas eu estou grato de saber que há uma igreja que não depende de mim, que há um povo que continuará além de mim. Aleluia. Aleluia. E o evangelho não para. Não para. Aquilo que você está plantando no coração do teu filho, do teu neto, do teu esposo. Mulheres que oram talvez por esposos que estão longe do Senhor. Você está orando e isso vai acontecer Amém. no tempo certo. No Amém. tempo certo. Assim como essa palavra está acontecendo no tempo oportuno na nossa alma, nesse momento, no nosso coração. É Amém. saber e ter a certeza que nada foge do controle de Deus. Você tem acesso. Acesso. Aleluia. Paulo ele fala assim, ó, para que o Deus, no 17, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito nos conceda espírito de sabedoria, de revelação e de pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual excedeu Aleluia. ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome de que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aleluia. E Aleluia. pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, nós como corpo. Olha que oração, olha a plenitude dele. É muito diferente das nossas orações, É. é muito diferente. Você já parou para pensar que talvez a nossa oração não é uma oração bíblica? Nossa. Nem é do púlpito, nem é a nossa oração, muitas É. vezes interna, porque essa é uma. Quando ele manda essa carta, ele está contando e falando aquilo que ele remete a Deus. E muitas vezes nós não temos essa dimensão de céu, essa dimensão de Deus. De repente, nós humanizamos tanto aquele que foi humano, mas acima de tudo é Deus. Jesus, ele veio como homem, mas ele era 100% Deus. Exatamente. E Paulo, ele tem uma completude desse Deus. Nós precisamos enxergar essa completude. Esse Deus grande, esse grandão, que muitas vezes nós enxergamos ele como o homem sofrido da cruz. Muitas vezes nós enxergamos um Deus muito homem, muito mais homem do que Deus. E se nós enxergarmos a completude de Deus através de Jesus, nós vamos poder ver que ressuscitar mortos é muito simples. Verdade. É. Que ver pessoas sendo curadas é muito simples. É.
que o nosso problema não é nem, não pode nem se chamar de problema, porque ele é muito grande. É verdade. Ele é muito grande. Alguns dias Aleluia. atrás, eu quero falar para vocês, minha prima e o pessoal que é da nossa igreja, estou vendo aqui a pastora Rê, a pastora Lê, a pastora Ju que entrou, a Ellen também, a Marisa, é um pessoalzinho que já acompanha a gente e sabe disso. E quando eu passei na semana do carnaval por um susto muito grande, o médico me pediu exames correndo para pegar e fazer exames sobre um nódulo na mama. Dali foi muito rápido, em 15 dias eu já estava operando. E tudo, Deus preparou tudo, 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 tudo. E algo que foi muito forte era que eu só conseguia agradecer a Deus. Eu saí daquele consultório, quando eu pisei, eu falava, Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te agradeço. O médico olhava para mim e falava assim para mim, eu sei que você, ele já está 18 anos comigo, e ele falava assim, eu sei que você é uma mulher de fé. Eu sei que você é uma mulher que é assim com Deus. E eu pegava e falava para ele. Eu falei, doutor, tá tudo bem. E abri um sorriso, por mais que às vezes eu pensasse, Senhor, dá um medinho, mas ao mesmo tempo eu falava assim, Senhor, tá tudo bem. Senhor, o Senhor é bom. E tem um hino que a gente canta do Ministério Drop que fala que ainda que a vide não deu o seu fruto, mesmo que a figueira, sabe? E começa a cantar e fala que ele é muito bom. E eu falava que esse hino era o hino de fundo musical do meu cérebro. Porque durante todos os dias, até Eu na amo esse louvor cirurgia, também. ele ficava lá Tua gritando na minha alegria, não mente. é? E ele fala que a alegria dele é força para viver. Quando você entende essa dimensão que Paulo mostra nessas cartas e nas orações, você vê que você tem muito mais motivos para sorrir e que a alegria dele verdadeiramente é a tua força. Ontem eu via o poder de Deus. Depois de fazer a cirurgia, no dia que eu fiz a cirurgia, o médico teve que me dar alta. Ele falou assim: olha, 10 horas da noite, você saiu 2 horas da tarde, mas eu tenho que te dar alta, porque você está muito bem. E eu estava sorrindo, eu estava brincando, e eu falava: olha, eu quero passar para comprar um lanche, porque a comida daqui é muito ruim. Era 11 horas da noite, eu estava na fila do Mac, esperando um lanche no drive-thru e feliz, muito feliz. Todo mundo que me perguntava como você tá, e eu abria um sorriso, eu falava, eu tô muito bem, muito feliz. E ontem, semana passada, o médico, acho que foi sexta, falou assim: olha, eu preciso falar contigo. Já tinha dado tudo benigno, apesar do médico, dois médicos, terem achado que não era. Um dos médicos, ele é diretor de mastologia de São Paulo, então ele é muito acostumado com isso. E ele achava também que era maligno. E os exames também. Mas o papai não achava. E eu falava, Senhor, nem quero falar o que eu acho, eu só quero saber que o Senhor é É, bom. Muito verdade. bom. Quero nem Eu- achar, Jesus, que o Senhor ache por mim, que o Senhor achar tá a sua ótimo. opinião é que vale. E ontem, na sexta-feira, o médico, eu achando que já estava até de alta, o médico manda eu ir lá. E ontem, quando eu entrei no consultório, ele olhou novamente os exames e ele falou para mim, ele falou, olha, dos exames que nós tínhamos, ele falou assim, eu vou te dizer uma coisa, as orações da igreja funcionaram. E ele falou Glória assim, a você não tem Deus. nada, não tem nada mais, nada, nada, nada. Aleluia. E eu olhava e falava assim, meu Deus, uma cirurgia tão rápida, tão corrida, tão invasiva como ele disse, porque eu ainda tenho que tomar uma medicação por 5 anos, ele falou. E ele falava assim, eu tenho que te dar essa medicação pelo que eu vi.
mas não pelo que você tem, porque você não tem mais nada. Deus confundindo os médicos, né, prima? Às vezes eles nem entendem. Nossa, que interessante isso, que interessante. Deus é fiel, viu? Eu tenho que dar por aquilo que eu vi em exames, não por aquilo que eu vi quando eu abri, sabe? E eu olhava assim, a frase que ele falou, porque Deus permite você ouvir frases isoladas que mostram todo o contexto da mão do Pai, sabe? Frases que você vai ouvir no meio do caos, sussurro que você vai ouvir no meio da tempestade, e você talvez até vai pensar, não, é fantasma, não é fantasma, é o papai. Ele está vindo ao teu Aleluia. encontro no meio da Glória a tempestade. Deus. Glória a Deus. E ele vai te provar em tudo isso. Ele vai te mostrar o propósito dele em tudo isso. Porque Pedro foi Pedro porque ele saiu do barco. Porque ele falou: ó, se é, deixa eu ir até ti. Ousado, Ele né? poderia ter Ousado. ficado quieto na dele, né? Ele Igual os outros, né, poderia. prima? Gente, o mar assusta durante o dia, que dirá de noite com tempestade. Mas ele fala: deixa eu ir aí, deixa eu ir até o encontro, deixa eu caminhar até você. E mesmo com medo ele foi. Mesmo com medo, vá. A gente gosta dessa frase. Mesmo com medo, vá. Acredite. Acredite que você tem acesso. Acredite. Sabe, acredite que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Sabe, coloca um sorriso no meio da dor, poesia no meio da guerra. Coloque, coloque isso. Ouse Se colocar, inspire. né, prima? Ouse enxergar a circunstância com os olhos da fé, com os olhos de Jesus. Porque Jesus não está vendo as coisas como a gente vê, não é? No céu não tem Jesus crise. não tem crise nenhuma, ele não está vendo as coisas. Nada é Ai, que difícil. horror! Nossa, o que que eu vou fazer? Não, isso aí é para mim e para você. Até a gente ter o acesso e entender quem é o nosso Deus, daí para frente você precisa enxergar a circunstância como Jesus enxerga, como É ele ser como enxerga. criança que tá naquela avenida agitada, terrível para atravessar, longe da passarela, mas você, pequeno, pega na mão do pai e atravessa, porque você confia. Você não tem medo dos carros. Você confia na mão do pai. Verdade. Pode ter qualquer tipo de perigo, mas você sabe que quem está segurando na tua mão é teu pai. Deus está falando com pessoas que precisam só entender isso. Que ainda que haja carros, barulho, só olhe para o pai. Segura na mão dele e vai, e vai. Foi frases que vão no tempo da dor secar tua lágrima e colocar um sorriso de esperança. Paulo, ele não estava desesperançado, né, dentro de um cárcere. Não, ele falava: olha, eu tô aqui, mas eu tenho acesso a tudo isso, a tudo isso. Você pode estar em volta de muitas coisas, ter muitas coisas, estar preso num cárcere muito maior do que o de Paulo. Paulo sabia que ele estava condenado diante de homens, mas liberto diante de Deus. Verdade. Assim como João em Patmos, ele está ali dentro daquele contexto de uma ilha cercado de mar, serpente, pedras, um lugar árido, cheio de escorpiões, pouca comida, sem amigos, mas aos olhos dele tinha aquilo. Mas quando ele fechava os olhos, ele ouvia alguém dizer: sobe aqui. E foi esse mesmo João que estava preso aos olhos da igreja, esse mesmo João que viu coisas que nós ainda hoje esperamos ver. Ele viu o Apocalipse. E ele viu essa igreja. Ele viu essa igreja. Olha isso. Ele enxergou essa igreja. Paulo já tinha morrido, cuidou da igreja até onde deu, entregou para o Senhor, porque a igreja não é de pastor.
E João na Sim. frente, ele vê essa igreja. Essa igreja que era uma igreja viva, uma igreja que nasceu no meio do caos, assim como hoje nós vemos um caos tão grande. Mas a igreja não para de crescer, a igreja não para de dar frutos, a igreja não para de ser vencedora, porque a igreja é do Senhor, não é de Amém. homens. É, tem muitos desafios? Tem. Há muita concorrência com tanto ativismo, com tantas coisas, mas ainda assim, o melhor, a essência da igreja está disponível através do Espírito Santo. Você vê que Paulo, na oração dele, ele pega e fala assim: olha, você precisa entender o poder, a dimensão, a grandiosidade da presença de Deus na vida de um homem. Deus dentro do barro, dentro de nós, tão pequenos, tão Verdade. passageiros nessa terra, sabe? Tão imediatista que às vezes a gente acha que porque não aconteceu do nosso jeito, a gente até pensa que Deus não está vendo. Onde Deus está? Mas nada, nem um fio de cabelo seu passa despercebido dele. E lá na frente, você vai ver essa igreja que trabalha. Porém, nas cartas, nas 7 cartas, nós vemos que a primeira carta é a carta aos Efésios. Essa província rica, portuária, essa igreja, que era uma igreja que quem se convertia tinha muito dinheiro, que era uma igreja rica, de gregos, judeus e romanos, e muitas pessoas iam para essa cidade para morar, porque ela era uma metrópole. E ela tinha muito acesso, porque havia porto. Então, ela era uma Dubai da época. Hoje é a Turquia. E é engraçado que ele vê essa igreja. E ele fala assim: olha, eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Primeiro amor. Você está trabalhando muito. Você está correndo muito. E você precisa entender que você foi chamada para me amar. A boa parte. A boa parte é isso. O Verdade. amor. A boa parte, o meu melhor, não é quando eu estou trabalhando na igreja. Eu amo trabalhar na igreja. Eu falei pro doutor, você me pediu algo que não tem como, eu não cumpri. E aí ele começou a dar risada. O meu trabalho é importante, mas o meu amor é mais. Verdade. A riqueza da minha essência está em amar o meu Criador, está em amar Ele, demonstrar a todos o amor, é não perder o brilho nos olhos. Muitos cristãos perderam o brilho nos olhos, o Verdade. brilho, aquilo que Paulo começou. João vem complementando e falando: olha, vocês precisam lembrar do que Paulo falou, para que vocês entendam a plenitude da presença dele através do Espírito de Deus. Você não pode perder o teu brilho, crente. Você não pode perder. A minha oração é a mesma de Paulo, que nós não venhamos perder o brilho e se confundir com o trabalho, porque ele não chamou a gente só para trabalhar, mas ele nos chamou em Verdade. essência para amá-lo, para amá-lo. O trabalho é só consequência, mas o meu melhor é o meu amor, é a minha paixão por ele, é a minha alegria de ter ele, sabe? Durante todo esse período, o Senhor já me curou várias vezes, o Senhor já me livrou várias vezes, o Senhor já me resgatou várias vezes. E no nosso ministério, eu brinco, né? Que eu sou aquela pastora que fala assim: gente, Deus vai colocar dinheiro na conta. E um dia ele sussurrou isso para mim no púlpito. E eu olhei e falei assim: mas Senhor, como eu vou falar que o Senhor vai colocar dinheiro na conta? Isso não é tão comum em orações. E É, eu me lembro verdade. que naquela semana um monte de gente apareceu dinheiro na conta. E você falou. Falei! Ai, que bom, que bom. Que E você eu brinco com o obedeceu. pessoal, gente.
Fala o número da tua conta aí. Não é que ele não sabe, é só para ver se você tem fé. E eu começo a brincar, porque tá na hora da gente voltar à essência, ser como criança na presença dele, atingir essa plenitude de ser como criança, confiar como criança, é, ser inocente como criança. Prima, parece um pouco desconexo, né? Porque, ó, Paulo, aqui em Efésios, ele vai falar da maturidade, né, que a gente precisa alcançar. Lá em Corinto também ele fala que E vocês essa é eram, lá a em Coríntios maturidade, ser 3, né? criança. Vocês já deviam estar comendo alimento sólido, mas estão aí tomando leitinho ainda. Mas essa maturidade, ela é maturidade no nível de conhecer Jesus cada vez mais, mas como uma criança, numa dependência completa, numa dependência total dele, de chegar nesse nível assim, de confiar e crer que aquilo que ele está falando é verdade. Tá bom, Jesus, então é isso mesmo. O Senhor está Vai falando que doer, vai mas tá enviar aí, ó. legal. Tá bom, Senhor, é isso mesmo, eu creio e seguir em frente, né? Não é uma coisa enrijecida, endurecida, uma coisa Sisuda, velha, hã? marrenta. Marrenta, isso não, não é. Essa vida leve, né, que Jesus tem nos É, chamado também para viver, né, prima? é. Porque às vezes eu vejo as pessoas tão sobrecarregadas, né? E às vezes falta essa leveza, falta essa alegria, falta esse prazer desse relacionamento que Jesus quer que a gente tenha com Ele. Foi para isso que Ele nos alcançou, para salvar e para a gente ter um relacionamento com Ele. Não é para ficar sobrecarregado, todo preocupado, ansioso com um monte de coisa. Senão você Você vê, fica eu em muda, conheço e o é teu desse jeito trabalho, mesmo. Hã? mas eu tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. A paixão, a Exatamente. alegria, sabe? A, É, a vivacidade espiritual. De saber que verdade. você tem acesso a tudo. E a verdadeira maturidade não está em ser um mega teólogo, mas está em ser alguém que tem acesso a tudo do Senhor na simplicidade. Jesus, ele veio ao simples. E hoje a gente se perdeu tanto disso. Onde se perdemos? Na religiosidade, no orgulho, na vaidade, nos nossos achamentos, inculcamentos, modas Nas gospel, competições, né? é, Nas e comparações. comparações. Você acha que isso não passa por mim? Passa muito. E sou eu que tenho que falar, sai de mim, porque o Senhor fala assim: arrepende aonde você caiu, Ih, volta onde você caiu e se arrepende. Olha lá para trás, aonde você tinha tanto brilho e hoje você perdeu e colocou no lugar o trabalho para camuflar e falar: eu verdade. sou adulto, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou líder, eu sou, quando na verdade deixamos de ser lá atrás, quando perdemos essa alegria, quando perdemos essa festa. O Senhor, lá em Gênesis, ele revela algo muito lindo, que o fim revela o fim, o início revela o fim. O plano original de Deus. Você vê, ele faz tudo, ele coloca tudo patente. E ele fala: olha, tá tudo pronto. E ele cria ali Adão, façamos o homem, imagem, semelhança, tudo. Ele dá, ali ele fala assim: olha, você vai ter acesso a tudo. Mas chega um momento, e é engraçado que no dia em que ele cria o homem, no sexto dia ele cria o homem, e ele também cria a mulher, porque não era o mesmo tempo de 24 horas. No sexto dia, mas no sétimo, Deus estava cansado, Deus não estava cansado, mas ele já fundou um feriado. O descanso. Deus não se cansa, mas ele queria o quê? Brincar com os filhos, É, estar feliz com os filhos. E ele falou: ó, pelo menos um dia da semana você tem que dar um tempo para mim.
Você tem que ficar comigo, brincar comigo. Mas fora isso, na virada de todos os dias, ele estava lá chamando Adão, É verdade. chamando. Sabe, é esse papai, esse aba que você precisa chamar às vezes até numa UTI, num cárcere, num momento difícil da família. Falar assim, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer, papai. Mas me explica. Isso é a maturidade. É quando nada mais em volta importa diante daquilo que está dentro de você. Não é que não te atinja, é que simplesmente não importa. Verdade. E Paulo começa a falar o quê? Eu já tenho prazer nas minhas lutas. Eu já tenho prazer nas minhas dores, nas tribulações, nas perseguições, porque ele sabe que o resultado de tudo é o engrandecimento dele, do Senhor. No meio da necessidade, no meio da escassez, quem vai ser glorificado vai ser o Senhor. No meio da dor, Aleluia. quem vai ser glorificado vai ser o Senhor. No meio do choro, no meio do abandono, no meio da perda de alguém importante, quem sempre será glorificado vai ser o Senhor. E no final você vai falar: a minha dor se tornou um testemunho para alguém, a Verdade. força de alguém. Eu falava com uma moça nessa semana e ela falava: pastora, eu quero me batizar. Quinta-feira nós temos batismo na igreja. Domingo nós também tivemos festa, tudo. E uma moça falou para mim: pastor, eu era coroinha. E ela falou: olha, hoje eu tô aqui na igreja e eu quero batizar. A única coisa que eu quero agora é batizar. E ela falou assim: tudo é novo para mim. Ela era visitante. Ela falou: tudo é novo, eu preciso conhecer. Eu achei que aquele batismo estava certo, eu achei que aquele batismo era legal, mas hoje eu vejo que não é. Ela voltou aonde ela caiu. E ela falou assim: olha, sabe qual é o problema? E ela chorava e ela falava assim: você disse que Deus se importa. Ela tinha sido violentada. E ela falou assim: eu entendi que apesar da minha dor, haverá lá na frente um ensinamento para alguém. Que Deus me escolheu. Eu pensava que ele tinha me esquecido, mas ele me escolheu para ser testemunho para alguém. Meu Deus, que forte, gente. E eu chorei muito naquela hora e eu falei: quinta-feira, você vai deixar essa dor na água. Você vai deixar. Ela falou: ainda dói muito, muito. E ela chorava muito. Mas você disse que ele estava comigo naquele momento. E eu sempre falei: por que você deixou acontecer? E ela falou assim: mesmo ali, você disse que ele estava comigo, porque eu era mais forte do que eu imaginava. Meu Sabe? Deus, Que que forte. E ela falou assim: eu entendi, e eu quero me batizar. Ela falou: quinta-feira eu vou trazer minha mãe, porque ninguém da minha família é convertido, nós somos todos católicos, nós não somos ainda passados pela água do batismo como foi Jesus, e eu quero ser batizada, agora eu quero ser. E a gente amarra uma fita de pacto com Deus, e amarrei a fita do pacto com Deus para ela, no bracinho dela, e falei: essa fita aqui só é cortada dentro do tanque, e ela começou a sorrir, aquela mulher que veio chorando, uma moça de 17 anos, que veio chorando, ela estava ali sorrindo, chorando e sorrindo. Glória a E ela fala: Deus. eu tô leve, eu tô leve, eu tô plena. Pastor Fabinho, um abraço também, meu querido. Tá aí, entrou agora. Sabe, é coisas que só o nosso Pai explica. Eu não fui esquecida, eu fui escolhida. E eu falo para Amém. cada um que está passando por um momento difícil, porque o evangelho não é só rosas, é espinhos também.
E Jesus não colocou uma coroa de espinho por acaso, mas ainda que o momento de espinho seja muito doloroso, o tempo da ressurreição está chegando. E você vai entender como Jesus entendeu. Eu fui escolhido para esse tempo, para esse propósito, e isso é maturidade. E Jesus, ele já chega sorrindo. Sabe, ele, quando ele vê os discípulos que voltaram para a velha vida, foram lá pescar, voltaram para a velha vida, se esqueceram na dor daquilo que havia acontecido na vida deles por 3 anos. Jesus está lá esperando eles como? Com Macfish, pão e peixe. E tá lá feliz da vida, feliz, feliz. Sabe, prima? Falando assim, ó, já preparei comida, tá tudo pronto aqui para vocês. Você pensa que é o fim, mas não é É o só o fim. começo. Esse é só o começo, né? Você vê como Jesus ele está sempre na contramão da ideia do homem, né? Eles ali pescando, achando, né? Meu, foi só um sonho, agora vamos voltar para a nossa vida antiga. E Jesus, vocês nem sabem, meus filhos, sabe nada inocente. Agora vocês vão saber tudo aquilo que eu falei, vão lembrar e vão viver, né, tudo que eu ensinei. E eu acho isso maravilhoso, porque humanamente, né, prima, a gente até entende que alguns momentos a gente até fala, uau, meu Deus, como que eu vou seguir em frente depois disso, depois de passar por isso? Mas a gente muitas vezes está com a mentalidade assim, achando que é o fim. E, na verdade, a oportunidade que Deus estava esperando para começar um novo momento na sua vida, na sua história, tudo novo, tudo restaurado, curado, transformado, com uma expectativa nova. Algumas pessoas, prima, que estão aqui até assistindo com a gente, que vão assistir depois, algumas pessoas estão vivendo esse momento. Porque perderam esse brilho, perderam o primeiro amor e elas estão achando que é o final. Mas não é essa a Entrou no mensagem que botão Deus da tem para você. rotina. Não é essa a mensagem que Deus tem para você. A mensagem que Deus tem para você, que você está pensando que é o fim, não é o fim. Ele quer fazer tudo novo e quer acender o seu coração novamente, né, de amor por Jesus. Quer incendiar seu coração para que você possa viver com alegria, com prazer, né, sedento por Jesus cada vez mais. Eu acho isso tremendo, porque eu fico pensando, né, como devia estar o coração dos apóstolos, né, quando Jesus morre, ressuscita, né, e eles estão ali, e eles, né, poxa, acabou tudo, a gente pensava uma coisa, não era nada daquilo que a gente pensava, É. no geral é E assim, né, mesmo mas, Paulo, ele estava ali condenado, sabendo sim, o que ia acontecer com ele, porque ele era, ele conhecia o governo de Roma. Pior do que você ter uma sentença é você saber como funciona a sentença. é, que eles não vão voltar atrás, Tô aqui, é tô verdade, sabendo o que vai acontecer a cada dia, durmo e acordo com a sentença, mas não nossa, pode deve ter me sido difícil, parar. Como Jesus falou, olha, vocês estão pensando que me prenderam? Ah, vocês, olha, vocês nem têm ideia. Ninguém me prende, ninguém toma minha vida, eu a dou. Nós temos é verdade, que dar a nossa vida. Quando nós é aceitamos verdade, Jesus, de verdade é dar a vida. Dar a vida a Jesus. Dar a vida para Ele. Para que Ele se estabeleça em tudo. Não que Ele more só em nós, mas que Ele governe a cada um de nós. Isso é maturidade. O que Paulo pedia era maturidade para aquela igreja. E eles acharam que era só trabalhar. é, Trabalhar, 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 trabalhar. Mas na frente o Senhor mostra, não é só o trabalho, é o amor, é a paixão, é a dedicação, é aquele casamento que às vezes todo mundo, para que a gente entenda, né? Aquele casamento que tá tudo ok, mas não tem mais cumplicidade, não tem mais alegria, não tem mais aquela risada boba, não tem festa mais, aquela casa que ficou triste. Ah, mas a gente vive bem. E ponto.
Não é viver bem e ponto. É viver uma vida extremamente feliz no Senhor. No Senhor. Ele é o noivo. E nós precisamos entender isso. Ter essa alegria, não perder esse vício, não perder o brilho, não perder o cântico nos lábios. Sabe, eu comentava no nosso Lapidadas que teve na sexta-feira, que eu falava assim: olha, Maria, primeiro, Maria de Betânia, ela estava aos pés de Jesus. Depois, e a irmã falando: olha, mas ela não está trabalhando, dá uma bronca nela, e ela está ali. Jesus pega e fala: olha, ela não vai ser roubada. Depois o irmão morre. Mesmo ela mandando recados para Jesus, mesmo Jesus sempre batendo uma boia na casa, ela ali, ela falava: "Olha, você é íntimo, por que que você não estava aqui?" Quer dizer, a coisa da carne mesmo. Aquela coisa: É, Senhor, por quê, Senhor? Se eu devia estar aqui, ia ser tão legal se eu estivesse aqui. Ele falou: não, legal vai ser agora, você me nem leva até lá. sabe que tá te aguardando, E, Maria. e Jesus, ele entende tanto que ele chora junto com ela. Fala: "Ó, vou até chorar com você, mas você nem sabe o que vai acontecer." E eu brincava e falava assim: olha, se parasse a história aí, tava legal. Mas Maria não parou. Maria não parou. Maria de Betânia, ela ainda acha assim: ó, se tem uma coisa boa, eu vou melhorar. Eu vou melhorar a adoração, eu vou melhorar. Ela leva um nardo puro, dinheiro de um ano de trabalho de homem, de mulher era dois. E ela fala assim: olha, Jesus, tá aqui. Ela derrama sobre Jesus Caro, aquele meu aquele melhor. nardo caro. Quer dizer, ela no final ela ainda falou assim: eu posso melhorar. É o que diz lá ligando em João, falando em Apocalipse. Olha, vocês fazem tudo, mas falta alguma coisa. Falta um nardo, falta uma adoração extravagante, É, falta levantar a mão no louvor, falta chorar um pouco quando entra na minha presença, falta dançar para mim. Todo mundo criticando ela. Olha, ela devia ter guardado esse dinheiro, gastado com os pobres. Ela deveria ter pegado e usado de outra forma. Ela está desperdiçando dinheiro, desperdiçando o tempo dela. Jesus fala: para, essa mulher vai ser lembrada eternamente. Enquanto for pregado, vão falar dessa mulher. Está na hora da gente ser extravagante na presença do Senhor. A maturidade está também nisso, nessa extravagância de é adoração. verdade. De entender, né, prima, esse lugar ilimitado que a gente tem em Deus. É você valorizar o que você tem em Jesus, é você entender sua identidade. Olha, ele é meu amado e eu sou dele, e não tem nada que vai interromper isso. Então, eu vou expressar o meu amor, a minha gratidão, o meu louvor. Eu vou entregar a ele aquilo que é caro para mim, mesmo diante das pessoas, ó, falando na minha orelha, me criticando, questionando, me julgando. É eu e ele. Eu vejo, prima, que a falta desse entendimento leva a gente para esse lugar de comodismo, Leva. de perder De o amor, de religiosidade. religiosidade. Entro na caixinha, o culto eu já sei como que começa a É, tal hora, tem o louvor, aí tem a oferta, depois tem palavra, é sempre igual. Gente, não é isso. Não, nunca foi isso que Deus quis. Nunca foi isso, né? Ele quer ele quer essa alegria, ele quer que a gente tenha esse prazer em estar na presença dele, em demonstrar o nosso amor. Nossa, prima, misericórdia, quando isso acaba, meu, e, misericórdia. e muitas pessoas falam assim: como você enxerga isso? Tem gente que fala assim: como você julga a minha vida espiritual? Pastor não julga, pastor observa. A gente só observa. Porque muitas vezes você vai ver pessoas muito felizes numa festa, muito felizes num passeio, muito felizes num jogo, No mas diante cinema, de né? Deus, totalmente perdidos, totalmente apáticos. E quando nós não expressamos
o que está dentro. Então é um amor platônico. E quem quer viver um amor platônico? Nem Deus. Nem Deus quer viver um amor platônico, que ninguém Exatamente. sabe. Ah, eu amo Deus. Aonde? Lá dentro. Essa percepção tem que ser muito notada. A gente precisa se avaliar. Por isso que o Senhor, quando ele fala lá para os Efésios, em Apocalipse, ele fala assim: olha, eu tenho contra ti isso, eu observo você, eu estou enxergando você. É você que volta, não sou eu que te levo até lá, para voltar onde você caiu. Eu só estou falando que você caiu. Volta lá onde você caiu. Começa a ser renovado agora, começa a sentir o Espírito Santo agora, porque eu enviei ele, o Espírito de vida, o Espírito de verdade, o fogo que não consome, essa sarça que tem que queimar dentro de nós, essa alegria, essa paz, essa entrega, essa dependência. Você vê que é tudo Verdade. muito expresso. De Jesus é tudo muito expresso. Não foi um amor platônico. Ah, eu amo a humanidade e acabou. Não, eu amo a humanidade, eu subo a cruz. Eu Verdade. amo a humanidade, vou sentir o que você sentiu. Eu amo a humanidade, eu vou lá em um lar dos mais humildes, onde não tinha uma maternidade, não tinha ninguém filmando, não tinha palavras, não tinha nada disso. E hoje, de repente, pessoas entendem que o verdadeiro evangelho é tanta honra de homem. Não, não é. Nós precisamos buscar a honra do Senhor, aquela honra das crianças. Deixa elas vir, deixa elas vir, deixa elas vir, não priva, É, sabe? Deixa elas vir, porque das tais é o reino dos céus. Deixa elas vir. Seja como criança. Cresça no nível delas. Esse leite que você tomou a vida inteira da religiosidade precisa acabar. Não pense que o leite da religiosidade é uma feijoada. Não é. Não é. Não é. Há novos convertidos, que muitas vezes já passaram muitos que têm anos de igreja, porque compreendem que esse lugar da presença é muito melhor. É muito melhor. Nós vemos grandes homens de Deus ensinando para a gente isso. Nós vemos Randy Clark, Benny Hinn, homens que, olha, têm erros como nós, têm falhas, têm família, têm problemas. Muitos homens, muitas mulheres, e entendem o quê? Que o lugar da presença é o lugar do acesso a Deus. E esse lugar do acesso é a maturidade, é você deixar tudo e de simples palavras você chegar até os braços do papai e falar: Senhor, eu estou aqui porque eu te amo, porque eu não tenho nada se não for em ti. Eu não sou nada sem ti. E expressar as próximas gerações. Que essa geração tão ligada ao celular se desligue um pouco para se ligar na presença daquilo que é eterno. Porque tudo vai passar, verdade. menos as palavras dele. Eu entendi muito tudo isso. Muito, tudo isso. Esse vai e Amém. vem que se encaixa, que ele só quer uma coisa, que nós vemos crescer nele, por ele e para ele. Que a gente continue preparando o caminho Amém. em direção a ele, em direção a ele, a esse simples evangelho. Um evangelho que não é caro financeiramente, mas é caro diariamente. Financeiramente não, mas diariamente sim. Sim. Porque te custa o quê? Deixar tudo para viver o melhor dessa terra. E viver o melhor hoje significa viver o melhor pela eternidade. É isso que eu tinha para falar. Amém. Amém. Nossa, que tempo precioso, né, prima? Que delícia. Glória a Deus, glória a Deus. A gente vai ler as escrituras, sempre vai estar recebendo, aprendendo, sempre o Espírito Santo vai tocar na nossa vida e vai ministrar o nosso coração, né? Eu entendo que a gente
É voltar, né? Voltar lá ao início, voltar onde errou, onde falhou, voltar e se arrepender e buscar essa intensidade no amor por Jesus, que é o fundamental para a nossa vida. Tudo que Deus tem para nós está dentro disso, dessa intensidade de amor que a gente deve ter por Jesus constantemente, porque o muito servir, muitas vezes ele pode nos levar para a religiosidade, né? A gente vai Pode, ficar pode. esgotado, cansado e não está amando. É possível fazer muitas coisas e não amar. É possível. É Porque verdade, é essa é a possível. repreensão, né, que Jesus fala com a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Eles eram uma igreja que trabalhava muito, Trabalhava. atuante na sociedade, na comunidade ali, mas, meu, como é que pode? Que lugar é esse que você está servindo tudo em nome de Jesus a um representante dele e perdeu algo que está aqui dentro que os de Perdidos fora não no vê? palácio, né? Perdidos dentro da Perdidos dentro da casa, igreja. perdidos dentro da igreja, dentro da casa, dentro do sistema de religião, É. né? E eu sempre lembro de um texto, prima, vou só falar isso para a gente também tá, né? Eu quero que você ore por nós, né? Marcos, lá em Marcos, quando Jesus chama os apóstolos, ele fala, né? O texto diz que chamou-os para estar com ele. O primeiro chamado é para estar com ele. Depois as outras coisas. Depois você serve por amor, por gratidão, porque você está transbordando daquilo que Jesus fez por você, aí você serve, você derrama nos outros, você compartilha com os outros. Mas o primeiro chamado é estar com Ele. E prima, de verdade, diante do Senhor, porque o Senhor está aqui conosco nessa live, Jesus está aqui com a gente. Eu sempre tenho falado para o Senhor, eu não quero sair desse lugar nunca, Senhor. Não quero perder esse lugar da É a tua patente presença. mais alta aos pés dele, Aos né? Se pés dele, agarrar aos pés não é as dele. mãos, não é o que ele pode fazer, é a pessoa dele, é ele. Né? E você vê que Paulo, quando ele ora ali, no capítulo 1, ele fala que sejam abertos os olhos do vosso entendimento, para que vocês conheçam. É quem que ele está falando? Ele está falando, você conheça Jesus mais. Olha, em Filipenses ele fala, eu quero ser achado nele. A gente não está falando de uma pessoa nova na fé, não é? A gente está falando de um cara que conheceu profundamente Jesus. Jesus se revelou para ele de várias formas. E ele ainda queria ser achado nele. Você E vê nós, que gente, ele fala assim, não sei se em carne, não sei se em espírito, mas conheço um homem que viu coisas inefáveis, é. Então, se ele tinha essa visões, fome por Deus, gente, e nós não essa fé podemos nos natural contentar. que muitas vezes tem sido plantada, né? É, Não, vamos plantar ela do nosso coração e vamos entender que ele é um infinito. é, Ele é um oceano de possibilidades. Quando a gente dobra o joelho, quando a gente lê, quando a gente fala com ele, né? Quando a gente fica quieto, silêncio, né? observando, só em contemplação, com o rosto desvendado ante a face do Senhor. Contemplação, tá falando. Contemplação, sabe? Parar, não pedir, fica quieto, É, ouça ele vai vir, ele vai chegar e vai dar certo. Tudo vai glória dar a certo. Deus. Tudo vai dar certo. A gente tem um privilégio, né, prima? A gente sabe o final da história. Jesus nunca perde batalha, Jesus nunca é envergonhado, Jesus É, não. Então a gente sabe o final da história, não tem por que estar muito, não tem por que estar aflito, ansioso, com medo. Não, a gente já sabe o final da história. Ele tem o quer controle de ver? todas as coisas e das nossas vidas, Paulo né? estava preso, porém, quantos guardas foram evangelizados? Carta aos Romanos, o que a gente está vendo ali? Aquele povo que foi o quê? Colocavam perto dele e eram encharcados pelo amor que ele tinha por Jesus. Verdade. Então, assim que a gente possa encharcar as pessoas, encharcar do amor de Deus, sabe? Eu reparo que às vezes a gente vê aquela as pessoas quando muitas vezes estão um tempo na igreja, depois elas vão se blindando, eu não quero me ferir, eu não quero me machucar, eu não quero isso, não.
Você só pode encharcar alguém do amor de Deus tendo proximidade. Jesus não correu de nós, mesmo que a gente machuque ele. Ele não correu de nós. Ele continua acessível. É. Continua. Então, que a gente não venha se blindar. A maturidade também está nisso. Vai machucar? Vai. Amor dói, dói. Dói, mas é muito bom. É como um filho. Você está gerando aquele filho e você fala assim: ah, ele vai te decepcionar com certeza. Vai te machucar muitas vezes. Faz parte do processo. Faz parte, mas ele vai te fazer feliz Muito, completamente. muito, muito. Completamente. Vai chorar à noite? Vai. Vai te fazer gastar, trabalhar muito? Vai. Mas o que vai me dar de volta? Um amor inexplicável. Então, que a gente, esse o sentimento de Jesus. Tudo isso é o quê? É você ver a maturidade. Porque a pessoa que ela não cresceu, ela vai falar, não, me bateu, eu vou correr dela. Não, me bateu, mas eu amo ela. É, pessoas curadas curam outras pessoas, né? É, Pessoas feridas vai ferir. Só que assim, você precisa olhar para Jesus. O seu alvo é ele. Então deixa ele te curar, deixa ele te restaurar para você seguir em frente e alcançar tudo que ele tem para sua vida, né? Se você se fechar, você não vai experimentar. e olha só, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Glória a Nós Deus. precisamos deixar ele nos encher. Glória a Ele nos Deus. encher. Ele que nos enche. Não se encha de mágoa, não se encha de problemas, porque se você se encher disso, não vai haver espaço para ele te encher, Verdade. Verdade. sabe? É, essa condição de problemas, a condição de inquietude, a condição muitas vezes que nos cerca, não pode nos encher. Ela pode apenas nos cercar, porque o único que deve nos encher é o Senhor. Isso que Paulo, ele é tão complexo que se você não lê fatiadamente, pequenas doses, você não vai entender. Nós não vamos entender. Nós precisamos nos encher dele para que haja uma expansão e uma expansão de paz, de fé, Amém. de bondade, de frutos do Espírito. Os dons, há muitas pessoas que vão para o inferno com os dons, mesmo com dons. Mas os Verdade. frutos, essa expansão, esse enchimento dele. E qual é o fruto do Espírito? O amor. É como uma mexerica. Os gomos, paz, bondade, longanimidade, mas tudo faz parte do amor. O amor. O amor por ele e através dele. E Verdade. aí ele te enche. E quando ele te enche, nada mais vai roubar a tua paz. Nada mais vai te fazer correr de um lado ao outro. Ai, Verdade. coisa linda, coisa linda, Maravilhoso. Falar dele é maravilhoso, né, prima? Nossa, falar de Jesus. coisa linda, coisa linda, coisa linda. Essa paz que nós devemos deixar para cada um que nos cerca. Sabe, quando eu fui chamada para falar sobre essas orações, aqui eu fiz várias anotações, mas o que me deteve, a forma que eles eram, a forma que eles conduziram e a forma que o Senhor falou a eles: volta, que nós possamos sempre voltar, que possamos sempre voltar e nos analisar a cada ceia, a cada fim de dia, a cada madrugada. Sim. Senhor, isso aqui não foi legal, que não venhamos achar culpados, mas que venhamos falar: Senhor, se aconteceu,
é porque o Senhor quer me mostrar algo que eu ainda não vi, que eu ainda não entendi. Me mostra, Senhor. Me mostra exatamente o que eu preciso ver com os seus óculos, com a sua visão. E eu vou poder alcançar a plenitude da tua presença. Ainda que doa hoje, haverá um lugar que o Senhor secará as minhas lágrimas, Amém. enxugará as minhas lágrimas, e a tristeza vai sair. E brevemente haverá só lugar para Amém. muita paz nele. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que delícia, né, gente? Que tempo precioso aqui. Meu Deus, obrigada, Jesus. Muito obrigada. Amém. Gente, nós já vamos encerrar, mas eu quero ainda que a pastora Maria ore por nós, né? Só quero deixar alguns recadinhos para você não esquecer de curtir a live depois que eu postar. A live vai ficar salva no meu perfil, no perfil da pastora Maria, tá bom? E também lá no meu canal no YouTube, que chama Chave Mestra. Se você não se inscreveu lá ainda, vai lá, se inscreve, curte a live, compartilha. Às vezes compartilhar pelo YouTube é melhor, né? No É. YouTube é mais acessível, eu acho, para assistir os vídeos, né? Então, se você quiser, você pode assistir por lá também. E hoje é a última live aqui que eu estou fazendo, baseada na carta aos Efésios, encerramento, aí encerramos com chave de ouro. Eu vim aí abordando as cartas da prisão, todas as lives estão salvas aí no meu perfil. Já é o terceiro ano que eu estou fazendo live. Eu comecei no Evangelho de Mateus, fui para Atos dos Apóstolos, depois fui para a Carta da Prisão. E eu vou precisar parar algumas semanas aí para dar uma organizada em algumas coisas. E aí, em nome de Jesus, se o Senhor permitir, eu vou estar voltando, falando de outras cartas, provavelmente. Eu tenho alguns projetos novos também que eu quero estar mexendo aí, creio que vou estar fazendo isso agora, então vocês vão estar vendo aí que eu vou estar postando. Está nascendo aí o meu livro, né? É um livro aí para casais, né? Para noivos, casais, e ele está aí já nascendo aí. Eu preciso, estou vendo aí as questões para resolver, questões com a editora, essas coisas. Dá um trabalho, né, prima? A gente, estou fazendo de forma independente e eu não tenho muito conhecimento disso. Então, assim, para mim está sendo uma coisa muito doida. Então, vocês sabem como é, né? Vai ter e-book, vai ter livro físico, né? Um devocional para casais, para eles responderem juntos, conversarem. Foi uma palavra que Deus me deu, baseada no livro de Josué, nas conquistas, né? Que Josué levou os israelitas a conquistar ali quando eles tomam posse da terra prometida. E aí a gente vai falando desse contexto, mas comparando ali com o casamento, alguns territórios no casamento que a gente precisa conquistar, precisa tomar posse, dominar aquele lugar, expulsar os inimigos e realmente manter ali o domínio do Senhor Jesus na nossa vida. Então eu estou aí com esses projetos, provavelmente estarei fazendo algumas coisas novas aqui, vocês vão estar vendo. Eu quero agradecer, pastora, o pessoal da sua igreja aí que entrou, algumas pessoas já estão me seguindo, aparece aqui para mim. Muito obrigada, é um prazer ter vocês aqui, o pessoal da minha Amém. igreja, o pessoal do Chamar, tem algumas pessoas do Chamar aqui também. Deus abençoe vocês. E eu quero que a pastora Maria ore por Amém. nós, né? A Maria é uma pessoa muito especial para mim, é minha prima. Além desse vínculo familiar, eu sei que ela é uma mulher de Deus, uma guerreira do Senhor, está aí no ministério já há muitos anos. Ela é novinha assim, gente, mas ó, ela tem muita experiência, já Novinha, está mas aí. não. Ah, é sim, prima. Ai, Ah, linda. Mas ela é uma mulher muito experiente, né? Tá ali conduzindo a igreja já há alguns anos. Não é uma igreja pequena, é uma igreja grande. Eu tô falando isso, queridos, não para ostentar, não é isso. Eu estou falando pelo peso de responsabilidade que isso exige dos seus pastores. Né? Eu tenho uma consciência disso. Então, ela é uma serva de Deus. Eu quero que ela ore por nós, que ela nos abençoe, que o Senhor conduza ela nesse tempo de oração aqui, tá bom, pastora? amém. É com Amém. você, tá bom? Quero orar para que Deus venha fortalecer o entendimento de cada um, Amém. mediante a situação de cada coração, cada tempo. Nossa vida é como estações. Há tempos de flores, há tempos de escassez, mas que o Senhor venha
pegar e colocar as mãos dele, da plenitude em todos os tempos, que haja maturidade, Senhor meu Deus e Pai. Eu declaro, Senhor, sobre cada vida, Senhor, que Sim, Pai. entrou nessa transmissão ou que ainda vai entrar. Senhor meu Deus, não importa, Senhor, os tempos, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo o Rei que reina. Reina em cada família, reina em cada coração. Ah, Senhor, meu Deus, eu clamo a Ti, Senhor. Fortalece, Senhor. Dá, Senhor, maturidade, estrutura, Senhor. Que cada um venha viver, Senhor, os Teus propósitos, o Teu chamado, o Teu querer, Senhor. Quebra, Senhor, algemas, ó Deus, que Satanás tenha colocado na mentalidade, tenha colocado em famílias. Quebra maldições, ó Deus, para que pessoas possam viver o Teu melhor a cada tempo, independente do tempo. Ah, Senhor, que o Teu Kairós se estabeleça sobre cada vida e que essa palavra rema, Senhor, venha ser, Senhor, oferecida e colocada, Senhor, em cada coração, em nome de Jesus. Senhor, toda resistência do inimigo venha ser desfeita agora, pelo poder da Tua palavra e do Teu nome, Senhor, pois o Teu nome está acima de todo nome. Senhor, meu Deus, entra em socorro, Senhor, de homens e mulheres, jovens, crianças, ó Pai. Senhor, quebra, Senhor, a prima, Senhor, Sim, Pai. dela, do esposo, Luiz, Sim, Senhor. Pai. Ah, Deus, que a família dela venha ser, Senhor, Sim, a meu Deus. cada dia agraciada pela Sim, tua presença, Senhor. Pai. Obrigada. Guarda, Senhor, guarda cada família, Prima, Pai, sua em família. Em nome de nome de Jesus. Jesus. Amém, amém. Eu quero Amém. agradecer por essa oportunidade, eu quero agradecer por esse tempo precioso. Quero agradecer aí, aqui do Boa. Mamãe ama. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe, que nunca nos falte um sorriso e uma esperança no coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu que Pastor agradeço, Carlinhos prima. também, né? Sim. A pastora Maria é pastora lá na igreja do Evangelho Quadrangular, lá no Parque Boa Esperança, né? O pastor Carlinhos, esposo dela, também está aqui com a gente. Tem alguns pastores. Eu vi a Sarinha aí, a Sarinha não, a Carol, né? Tem algumas pessoas aí, tem gente da nossa família aí. Pastora, muito obrigada, que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus continue te honrando, abençoando a sua casa, sua família, seus netinhos, suas filhas lindas que eu amo. Que Deus abençoe, viu, pastora? Muito obrigada, prima. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o meu convite. E, gente, muito obrigada. Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus, tá bom? E logo aí vocês vão estar vendo as novidades. Paz do Senhor, gente. Amém. Deus abençoe.